eu quero ministrar uma palavra submetida ao seguinte tema: crescendo no conhecimento de Deus. Eu vou repetir o tema. O tema da palavra de hoje é crescendo no conhecimento de Deus. Só para você já decorou, repete após mim no 3. 1, 2, 3. Crescendo no conhecimento de Deus. O texto que eu li hoje revela-nos um grande segredo que o povo de Deus não pode ignorar. A razão do porquê o povo de Deus, mesmo sendo o povo de Deus, está sendo destruído. Porque alguém pode dizer: como pode um povo que é de Deus ser destruído? Por que que o povo de Deus está sendo destruído? O que leva alguém que é povo de Deus a ser destruído? E o texto que nós lemos, o profeta vai direto ao ponto, e ele diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E no capítulo 6 do mesmo livro de Oséias, há um convite de Deus para a minha e para a sua vida. E no capítulo 6, versículo 3, o profeta diz assim: conheçamos e prossigamos, Oséias 4:6. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A primeira coisa que eu quero destacar aqui nessa noite é que o conhecimento de Deus é progressivo. Você nunca vai chegar em um nível tão alto do conhecimento de Deus ao ponto de dizer: já sei tudo sobre Deus, já conheço tudo sobre Deus. Isso é impossível. E esse texto me faz entender claramente que Deus espera que eu e você cresça no conhecimento de quem Ele é. Vou repetir mais uma vez isso. Deus espera que eu e você cresçamos no conhecimento de quem Ele é. Nós não podemos, escute bem isso, nós não podemos ficar estacionados no conhecimento de Deus. O nosso conhecimento de Deus não pode ficar estacionado ou estagnado. Não pode. Prosseguir em conhecer Deus é o equivalente a andar de bicicleta. Escute bem isso. Prosseguir em conhecer Deus é o equivalente a andar de bicicleta. Se você para de andar, é questão de tempo, vai cair. Ou seja, se você parar de crescer no conhecimento de Deus, uma hora vai cair. Você não pode parar na sua trajetória em conhecer Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 15, primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 33 e 34, ele diz assim: não vos enganeis, as más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. Agora, veja o verso 34, diz assim: tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Olha o que Paulo está dizendo.
Paulo está dizendo que alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Ou seja, esses irmãos deveriam estar avançando no conhecimento de Deus. Esses irmãos, eles deveriam estar crescendo e com o tempo decorrido, eles já deveriam estar em um outro estágio da sua caminhada de fé. Quando a gente lê o texto de Hebreus, capítulo 5, verso 11 ao 14, coloca para mim na versão NAA, esse texto sagrado mostra para nós também que o normal, o esperado, é que haja um crescimento, um desenvolvimento do seu conhecimento em Deus, da sua fé em Deus. E quando a gente observa, olha o que o autor aos Hebreus escreve. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Pelo tempo decorrido, vocês já eram para ser mestres, mas vocês ainda estão no beabá do Evangelho. Já era para vocês ter progredido, mas vocês pararam no tempo, vocês estão estacionados. Quando a gente observa a continuidade do texto, ele diz assim: passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. E aí Paulo faz uma comparação agora, não de mestre e aluno, mas aí fala a comparação dos estágios da vida humana. Ele diz assim: vocês pelo tempo, já é para estar comendo mocofato. Já é para estar comendo uma feijoada. Já é para estar comendo um ensopado. Não. Vocês ainda estão se alimentando de leite, como se fossem bebês, se alimentando nas mamas da sua mãe. Vocês não estão crescendo, vocês não estão se desenvolvendo. E pelo tempo, já não era para você estar assim. Então, observe que aqui existe uma expectativa de crescimento. Aí o texto continua assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O escritor aos Hebreus está dizendo aqui é que com o passar do tempo, nós temos que amadurecer, crescer a tal ponto de sermos capazes de discernir o bem do mal, o certo do errado, o santo do profano, aquilo que agrada a Deus, daquilo que desagrada a Deus, aquilo que é a vontade de Deus, daquilo que não corresponde à vontade de Deus. Observe que aqui fica claro que os estágios de conhecimento nos conduz à mudança de estágios de maturidade. Entende isso aqui? Quando vamos progredindo no conhecimento de Deus, automaticamente também vamos mudando o nosso estágio de maturidade. O que eu quero dizer para você aqui é que há uma expectativa no coração de Deus que eu e você, com o passar do tempo, a gente vá mudando o nosso estágio de maturidade cristã. Chega de sermos meninos espirituais, criancinhas espirituais. Chega de sermos aquele tipo de criancinha que não tem a noção se pode ou não colocar o dedinho na tomada.
ele não tem o discernimento. Ele não sabe se pode ou não fazer uma coisa ou outra. A criança não tem discernimento. E hoje, o Espírito Santo está nos convocando, nos convidando a progredir no conhecimento de Deus. E eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus: você vai crescer. Você vai crescer. Você pode, por favor, me ajudar a pregar nessa noite? Eu quero que você escolha pelo menos 3 pessoas diferentes e diga assim: você vai crescer. E vai crescer muito, e vai crescer rápido. Você vai crescer. O texto de Gálatas, capítulo 4, versos 1 ao 3. Olha o que diz o texto sagrado. Gálatas, capítulo 4, versos 1 ao 3. O texto é claro, quando diz assim, Gálatas, capítulo 4, versos 1 ao 3. Vamos dizer a palavra. Digo que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo, ainda que seja dono de tudo. Ele está debaixo de tutores e administradores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos rudimentos do mundo. Olha o que Paulo diz quando escreve aos Gálatas. Agora eu vou ler na versão, o mesmo texto na versão NTLH. Olha o que diz assim: enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo. Olha só. Ele está dizendo assim, ó, enquanto é menor de idade, enquanto é criança, o filho que é herdeiro de tudo, por mais que seja dono de tudo, ele se comporta como se fosse um escravo. Ele não tem acesso à herança, aqui nesse texto aqui, enquanto ele não cresce. E aqui ele diz assim, ó, enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele, que cuidam dos seus negócios, até o tempo marcado pelo pai. Ele diz assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Ou seja, há uma necessidade de eu e você progredir no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, na nossa maturidade espiritual. Eu estou mostrando para você na Bíblia que existe essa necessidade. Quando a gente vai lá para o texto de Ezequiel, é para você entender que o crescimento é progressivo. O conhecimento de Deus é progressivo. Quando a gente vai para o texto de Ezequiel, capítulo 47, vejamos o que diz a palavra de Deus. Diz a palavra: depois me fez voltar à entrada do templo, e eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo, para o oriente. Depois a frente do templo dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito do templo, ao sul do altar. Veja, diz assim, depois ele me fez voltar. Observe que aqui é um anjo que está conduzindo Ezequiel a um rio. Agora vejamos a sequência do texto. Verso 2. Ele me levou pela porta do norte. Ele me levou, observe, ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que dá para o oriente, e corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, que é equivalente a 500 metros. Mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. Vou ler mais uma vez. Me fez passar pelas águas. Águas que davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos.
Mediu mais 1000 côvados e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000 côvados, mas agora o rio que eu não... Mediu mais 1000 côvados, mas agora era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Esse texto dá uma ideia de progressão na profundidade do seu relacionamento com Jesus. Tem alguns irmãos e algumas irmãs que eles passam a vida inteira, escute bem isso, eles passam a vida inteira na superfície de um relacionamento com Deus. Eles não progridem, eles começam e param, eles estacionam e depois estão caindo. Por que caindo? Porque quem não progride cai, quem não avança cai, quem não mantém um relacionamento com Deus diário cai. E aqui o texto diz que o anjo está pegando aqui a mão de Ezequiel e dizendo: Ezequiel, vamos comigo. Vamos comigo. As águas estão apenas no tornozelo, mas tem águas mais profundas para você. E a Bíblia diz que ele leva Ezequiel durante 500 côvados. E de repente, ele desce. Eu fico imaginando esse rio como uma espécie de uma escada. Ele anda 1000 côvados e está no nível do tornozelo. E de repente, ele desce ao nível dos joelhos. E ele anda mais 1000 côvados e de repente ele se aprofunda um pouco mais. E de repente, a água está dando nos lombos. E de repente, ele percebe que o rio é fundo. Ei, vou repetir isso aqui. O rio do conhecimento de Deus é fundo. E Deus quer nos tirar, escute, o Senhor quer nos levar das águas rasas, de uma superfície rasa, para águas profundas. Eu não sei se você deseja ir ao lugar de profundidade em Deus, profundidade no relacionamento com Deus. Você não pode ser um cristão raso. Você não pode passar a vida inteira na superfície de um relacionamento. Escuta uma coisa, se você continuar buscando a Deus, orando, jejuando, buscando a Deus, se santificando, se consagrando, e se permitir ser conduzido por Ele, de repente o Senhor vai te levar a um outro nível. Você crê nisso em nome de Jesus? Deus quer nos levar a um outro nível de intimidade com Ele. Eu vou repetir mais uma vez isso. O Senhor quer nos levar a um outro nível de intimidade com Ele. Mas você precisa entender que você precisa se deixar ser conduzido por Ele a este lugar. Amém? Então, eu percebo aqui claramente que nós precisamos nos aprofundar. Nós precisamos mudar de estágio de maturidade cristã, de conhecimento em Deus, de experiência com Deus, com o avançar do tempo. Por isso, nós já começamos a identificar aqui o porquê devemos crescer e prosseguir no conhecimento de Deus. E aqui eu vou te dar aqui algumas razões, escute aqui, do porquê você deve progredir, você deve se aprofundar no conhecimento de Deus. A primeira razão do porquê você deve se aprofundar no conhecimento de Deus é esta: quando alguém cresce no conhecimento em Deus, automaticamente começa a também parar de pecar. Tem muita gente que já está há algum tempo na igreja e continua cometendo os mesmos pecados. Continua todos os dias caindo nos mesmos pecados. Qual a resposta? A resposta aqui. Porque parou de progredir no conhecimento de Deus. A Bíblia diz lá em João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Escute isso, irmão. Conhecimento de Deus liberta. O conhecimento de Deus transforma o mais vil pecador. Agora, escuta uma coisa. Quando eu paro e penso no texto que nós lemos, quando o profeta Oséias diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou
o conhecimento. A pergunta é, o que é que destrói um povo? O que é que destrói um povo? Pecado. O pecado. Mas a pergunta é, mas por que continua pecando todo dia? Por falta de conhecimento. Porque parou de progredir no relacionamento com Deus. Um cristão que todos os dias se relaciona com Deus, que todos os dias se coloca de joelhos para ter um tempo a sós e de qualidade com Deus, um tempo a sós de qualidade com a palavra de Deus, ele não vai permanecer pecando, não vai. Pastor, e por que não vai? Eu vou te falar. Porque Jesus disse lá em João, capítulo 7, versículo 38, 37 e 38, diz assim, se alguém tem sede, vem a mim e beba. E às vezes alguém está pecando porque está bebendo em fontes erradas. Por isso está pecando. Está bebendo em fontes erradas. Mas Jesus diz assim, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Capítulo 7, versículo 38 de João, gente. Aí o texto diz assim, ó, o texto diz assim, e aquele que crê em mim, porque está escrito, cadê? João 7, 38. Eu vou abrir. Aqui, ó. Bota 37, por favor. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Algo 38. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Eu vou ler na minha versão. Veja aqui, queridos, em nome de Jesus. João 7, 38, diz assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Um dos efeitos de um rio de água viva, que é um rio de água corrente, é purificar o nosso interior. Ou seja, à medida que eu vou me relacionando com a palavra de Deus, a minha fé aumenta em Jesus, o meu compromisso vai aumentando com Jesus, e automaticamente vai fluindo no meu interior um rio que vai me purificando. E eu declaro em nome de Jesus que esse rio vai fluir no seu interior aqui nessa noite e vai continuar fluindo. Agora escuta uma coisa, quando o profeta Oséias diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, a gente precisa entender o que é que destrói um povo, o que destrói um povo, o que destrói uma família, o que destrói um homem, o que destrói um ministério. Sabe o que destrói? Pecado. Por quê? Porque por causa do pecado, Deus envia a maldição. E a maldição que destrói. Então isso aqui. Mas tudo começou aonde? Por falta de conhecimento, gente. Olha o que diz a palavra para você entender que a maldição destrói. E a maldição é resultado do pecado. Quando a gente dá o texto de Deuteronômio, capítulo 28, e o versículo 20, olha o que diz a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 20, diz essa palavra. Versículo 15 diz assim, se porém não deres ouvidos à voz do Senhor, o teu Deus, e não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te atingirão. Isso aqui é para aqueles que querem andar em rebeldia com Deus, para aqueles que desprezam o conhecimento de Deus, para aqueles que ignoram a voz de Deus. Aí o texto diz assim, maldito será a cidade, maldito será no campo. Já viu aquele tipo de gente assim, pastor, tudo que eu faço dá errado. Aonde eu coloco meus pés dá errado. Pastor, nada que eu faço dá certo. Por que isso acontece? É porque existe uma consequência do pecado atuando na vida da pessoa, a maldição. Aí o versículo 17 diz assim, maldito teu cesto, a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre.
o fruto da tua terra, as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas, maldito ao entrares, maldito ao saíres. Agora, ao versículo 20. O Senhor te enviará a praga, a confusão, a ameaça, em tudo o que empreenderes, até seres destruído repentinamente, pereceres por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixastes. Tem uma versão que diz assim, a 21 diz assim, o Senhor mandará sobre ti a maldição, na versão A21, Deuteronômio 28, 20. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a derrota, o desapontamento em tudo que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído e morras repentinamente por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me abandonaste. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Quando falta o conhecimento, a gente baixa a guarda, gente. E observe que falta não é ausência. Às vezes a gente se contenta com um pouco de conhecimento. Só que para a sua necessidade atual aqui na terra, irmão, nós não podemos viver na falta. E falta é quando tem pouco. Às vezes tem até o conhecimento, mas o que tem é tão pouco. É tão pouco que você não consegue esconder a palavra no teu coração para você não pecar contra Deus. E por causa do pecado vem maldição. E por causa da maldição, destruição. Está aqui, até que ser destruído. Olha o Deuteronômio capítulo 28, versículo 45. Na versão A21, diz assim, todas essas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído, por não teres dado ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para guardar os seus mandamentos e estatutos que te ordenou. Isso é uma coisa, irmão. Nós não podemos brincar com esse negócio, gente. Porque é impressionante a quantidade de gente que está estacionada no seu crescimento espiritual. Entra semana e sai semana. Entra mês e sai mês. Entra janeiro e sai janeiro. E a pessoa continua estacionada. Não cresce, não progride, não avança no conhecimento de Deus. E por essa razão, anda fazendo aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Eu vou repetir isso aqui 1 milhão de vezes aqui nesse altar. O pecado é destrutivo. O pecado atrai maldição. E por causa da maldição, você está sendo destruído. Por causa da maldição, você está sendo destruído. A tua família está sendo destruída. Os teus sonhos estão sendo destruídos. O teu futuro está sendo sabotado. E o profeta diz assim, o meu povo está sendo destruído por causa da falta de conhecimento. Isso é tão forte, gente, que eu fico pensando na quantidade de pessoas que estão presas no pecado, oprimidas pelo pecado, e continuam pecando, e pecando, e pecando, estão sendo destruídos por causa dos efeitos nocivos do pecado, dos efeitos mortais do pecado, e mesmo assim, continua pecando. Pastor, mas por que isso acontece? Resposta, por falta de conhecimento. Eu vou repetir mais uma vez. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, quando você cresce e vai progredindo no conhecimento de Deus, você é liberto do pecado. Vou repetir mais uma vez isso. Quando você cresce e progride no conhecimento de Deus, você é liberto do pecado. A Bíblia conta a história do rei Josias. O rei Josias foi um rei que começou a reinar muito cedo. A Bíblia diz que aos 8 anos ele começa a reinar. E a Bíblia diz que ele passou 8 anos da vida dele buscando a Deus. Escute isso. Do ano 0 até o ano 8º, ele dedicou-se buscando a Deus. Quando chegou no 12º ano dele, ou seja, aos 20 anos,
ele começa uma reforma em Judá. Ele começa a fazer uma reforma no templo. O templo está cheio de imundícia. O templo está cheio de altares aos deuses pagãos. E porque Josias vinha buscando a Deus, se relacionando com Deus, crescendo com Deus, a Bíblia diz que teve um momento que ele mandou reparar o templo. E durante o trabalho de reforma do templo, a Bíblia diz que o sumo sacerdote Ilquias, versículo 14, capítulo 34 de 2 Crônicas, a Bíblia diz que quando eles estavam tirando a prata que se tinham tirado ao templo do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Eu vou ler o texto para você entender. Vamos ler junto. Acompanhe para mim aqui no painel, por favor. Versículo 15. Disse Ilquias a Safã, o escrivão: achei o livro da lei no templo do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu o relatório: teus servos fazem tudo o que lhes encomendou. Contaram a prata que se achou no templo do Senhor e a entregaram aos supervisores, aos quais fizeram a obra. Então Safã, o escrivão, informou ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E leu Safã nele perante o rei. Agora, olha o versículo 19, gente. Olha o poder de conhecer Deus por meio da palavra. Versículo 19. Ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. A pergunta hoje é aqui, querido: o que é que você vai fazer a partir dessa informação, desse conhecimento que você está recebendo aqui nessa noite? Eu falei aqui que a falta de conhecimento é motivo de destruição. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. A pergunta é: o que é que você vai fazer a partir desta informação que o Espírito Santo faz chegar aos teus ouvidos hoje? Muita coisa está sendo destruída na sua vida por falta de conhecimento. A Bíblia diz que quando o rei começa a ouvir a palavra de Deus, crescer no conhecimento de Deus, a Bíblia diz que o rei rasgou as suas vestes. E a Bíblia diz que o rei deu estas ordens a Ilquias, versículo 20. A Ilcão, filho de Safã, a Abidom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei: ide, consultai o Senhor por mim, pelos que restam em Judá e em Israel, sobre as palavras deste livro que se achou. Grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porque nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo o que está escrito nesse livro. O que o rei Josias descobriu foi o seguinte: Deus está irado com a gente. Deus vai derramar o seu furor sobre nós. Nós seremos destruídos por causa dos pecados, nossos pecados, e por causa dos pecados dos nossos pais. É neste momento que o rei manda consultar um profeta. Consultar o profeta. E a Bíblia diz que eles foram consultar o profeta, a profetisa Uda. E o que os enviados do rei foram falar à profetisa Uda: mulher de Salur, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas. Ela habitava em Jerusalém, no segundo distrito. Olha o versículo 23, gente. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram, queimaram incenso perante outros deuses, e me provocaram a ira com toda a obra das suas mãos. O meu furor se derramará sobre este lugar, e não se apagará. Ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quantas palavras que ouvistes. Olha o versículo 27, queridos.
como o teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Agora te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que eu hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Voltaram com essa resposta ao rei. Versículo 29. Então o rei mandou reunir todos os anciãos de Judá e Jerusalém. Subiu o rei ao templo do Senhor, com os habitantes de Judá, com os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. Leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que se tinha achado no templo do Senhor. Versículo 31. O rei pôs-se em pé em seu lugar e fez uma aliança perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Então fez que todos que se acharam em Jerusalém e em Benjamim aderissem a esta aliança. Os habitantes de Jerusalém fizeram conforme a aliança de Deus, do Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos que se acharam em Israel obrigou a servir ao Senhor, o seu Deus. E enquanto ele viveu, não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Escute isso, irmão. Isso aqui é uma forte decisão de abandonar tudo que é abominável aos olhos de Deus. Ele entendeu claramente pela palavra que maldição sobreviria sobre ele e sobre todo o seu povo. Sobre ele e sobre todos que estavam perto dele. Mas quando ele ouve a voz de Deus por meio da leitura da palavra, a Bíblia diz que ele rasgou o seu coração, rasgou as suas vestes, se humilhou, chorou, se arrependeu. E o que Deus fez? Deus reverteu a sentença de maldição que havia sido declarada sobre aquele povo. Sabe o que eu aprendo com isso? Apesar de eu e você, em algum momento da nossa vida, transgredir as leis de Deus, se a gente se arrepender, com coração sincero, com lágrimas nos olhos, chorar os nossos pecados, escute isso, aquele que é misericordioso, estenderá o seu cetro de justiça em nosso favor, e a vergonha será convertida em honra. Escute isso em nome de Jesus. A morte pode ser revertida em vida. Ei, a maldição pode ser transformada em bênção, mas só vai depender de um posicionamento seu aqui nesta noite. A Bíblia diz que o rei Josafá colocou-se de pé e fez uma aliança perante o Senhor, para andar diante do Senhor, para guardar os seus mandamentos, de todo o coração, de toda a alma. Sabe o que Jesus está dizendo? Oh Deus, agora eu entendi por que eu estava sendo destruído. Oh Deus, agora eu entendi por que tudo está dando errado. Oh Deus, agora eu entendi por que o Senhor está enviando juízo. É que a gente estava pecando. Mas agora eu entendi a tua palavra. Eu estava pecando porque eu não conhecia a tua palavra, porque estava me faltando conhecimento. Mas agora que eu entendi a tua voz, Senhor, eu faço um compromisso hoje público. Oh, glória a Deus. Porque a Bíblia diz que ele fez isso diante dos homens.
O rei Josias não está importando com o seu título de rei. Pouco importar para ele o título de rei. O rei Josias entendia: nós estamos debaixo da mesma condenação. E se eu não me posicionar hoje, serei destruído. Eu não quero ser destruído. Eu não quero que a minha família seja destruída. Eu não quero que a minha geração seja destruída. E eu não quero saber quem vai tomar a decisão de seguir a Deus. Eu não quero saber se alguém vai seguir a minha decisão. Mas hoje, publicamente, eu assumo uma decisão de seguir a Deus, obedecer a sua palavra, seguir os seus mandamentos. Eu não quero saber o que vão dizer por aí afora. Eu não quero saber se a minha decisão vai agradar ou desagradar alguém. Mas uma coisa eu faço hoje publicamente: eu faço aliança com Deus. Eu faço aliança com Deus. Eu faço aliança com Deus. E por causa desta aliança que ele fez com Deus, a Bíblia diz que o Senhor reverteu a sentença de destruição. Eu vou repetir mais uma vez isso. Se você fizer hoje uma aliança com Deus, Ele, o Todo-Poderoso, pode reverter a sentença de destruição. Apesar dos muitos pecados que os teus pais, os teus avós, os teus bisavós, os teus tataravós cometeram, a Bíblia diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Mas observe que por causa do posicionamento de Josias, uma nova história começa a se escrever a partir da sua decisão. Ei, irmão, eu não sei qual foi o passado da tua família, quais são os pecados que os teus pais cometeram. Eu não sei o que foi que fizeram lá atrás, ou o que você vinha fazendo até hoje. Mas se hoje você tomar uma decisão de conhecer Deus, de progredir no conhecimento com Deus, de servir a Deus, de fazer uma aliança com Deus, ei, Deus vai reverter essa sentença de destruição, de morte, de vergonha na sua vida. Ele está aqui neste lugar. Ele está aqui neste lugar. Ele te trouxe aqui nessa noite porque sentenças de morte, de destruição serão extirpadas da sua vida, serão revertidas na sua vida. Mas observe que ele se humilha e se arrepende dos seus pecados. Por quê? Porque ele teve o conhecimento que veio com a leitura do livro da lei. Sabe o porquê está faltando conhecimento na vida de muita gente hoje? Porque não está lendo a palavra. Sabe que tem muita coisa sendo paralisada e sabotando a sua vida? Porque está te faltando o conhecimento que vem pela leitura da palavra. Então a leitura da palavra vai te poupar de ser destruído. Porque quando você lê a palavra, você cresce conhecimento. Quando você lê a palavra, Deus te confronta. Quando você lê a palavra, Deus vai te mostrando quais são as áreas que você está errando. Quais são as decisões que você precisa tomar. Leia a palavra, pelo amor de Deus, a partir de hoje. Quando você lê a palavra, o Senhor te constrange, você se humilha, você se arrepende. Em terceiro lugar, quando você cresce no conhecimento de Deus, você enche o seu coração de temor de Deus. Isso é muito poderoso, irmão. Hoje eu fico impressionado com uma geração que está brincando com o sagrado. Está fazendo chocarrice com o que é santo. Está menosprezando Deus. Uma geração que está virando as costas para Deus, como se Deus fosse um Papai Noel de Natal. Ei, irmão, Deus não se deixe escarnecer. Não se esqueça que esse Deus, Ele mata, mas também dá vida. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 2, que esse Deus, Ele faz descer a sepultura, mas também faz tornar de lá. Esse Deus que eu e você serve, Ele abate, mas também exalta.
Esse Deus que eu sirvo, esse Deus que você serve, Ele tira a gente do trono e coloca no pasto. E tira a gente do pasto e coloca no trono. Ei, não se pode brincar com Deus. E eu vejo muita gente hoje brincando com Deus, fazendo chocarris com Deus, não dando atenção devida ao seu relacionamento com Deus, porque lhe falta temor no coração. Mas por que falta temor? Porque falta conhecimento. Não se esqueça, irmão, que Deus é amor, mas Ele também é justiça. Ei, não se esqueça que Ele é um Deus misericordioso. Mas a Bíblia diz que Ele é um Deus que se ira todos os dias. Não se esqueça que o que a palavra diz em Hebreus, capítulo de número 10, versículo 30 ou 31, diz assim a palavra: pois conhecemos aquele que disse, minha vingança eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos de um Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Ei, irmão, para de brincar com Deus. Para de menosprezar as coisas de Deus. Para de colocar Deus em último plano na sua vida, ou segundo, terceiro, quarto plano na sua vida. Ei, Deus só tem um lugar na sua vida. É o primeiro lugar. Deus precisa ser o primeiro lugar na tua vida. O primeiro lugar nos teus pensamentos. Toda a tua vida precisa apontar para Ele. Romanos capítulo 11, versículo 22 diz assim: considera, pois, a bondade, a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus. Se permaneceres na sua bondade, de outro modo também tu serás cortado. Ei, cuidado. O mesmo Deus que é bom, que Ele manifesta bondade, também manifesta severidade. Não podemos brincar com Deus. Pastor, o que acontece quando a gente cresce no conhecimento de Deus? Primeiro eu disse, você para de pecar. Segundo, você se humilha e se arrepende dos seus pecados. Terceiro, você enche o coração de temor. Quarto, você muda de fase espiritual. Foi o que eu falei no início da palavra. Quem é criança, vai crescendo, se torna adulto. Isso é uma coisa, irmão, é tão importante a gente mudar de fase espiritual, queridos. Sabe por quê? Porque tem coisas que Deus não vai confiar nas mãos de meninos na fé. E Deus tem grandes coisas para colocar nas tuas mãos. Mas Ele só vai colocar nas tuas mãos grandes coisas quando você crescer. Você terá acesso a tudo que você tem direito em Deus. As promessas se cumprirão na sua vida quando você crescer. Tem coisas que Deus quer te entregar, mas Ele está esperando você progredir no seu crescimento. E eu declaro em nome de Jesus que esse tempo de estagnação espiritual na sua vida cessa hoje, aqui neste lugar, em nome de Jesus. E por último, quando você cresce no conhecimento de Deus, você se torna forte. Não tem coisa melhor que isso aqui não, irmão. Quando você cresce no conhecimento de Deus, você se torna forte. Daniel 11:32, parte B, diz assim: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e mostrará resistência. Mas o povo que conhece o seu Deus, na versão Ara, se tornará forte e ativo. Na versão ARC diz assim: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Você pode colocar-se de pé em nome de Jesus. Eu declaro que você vai se tornar cada vez mais forte. Eu declaro que você vai ter a força para resistir todo o mal que se levantar contra ti. Eu declaro em nome de Jesus que cada dia que passar, aleluia, você vai aprofundar o seu relacionamento com Ele. Você não ficará mais preso. Escute isso. Você não mais permanecerá preso nessa estagnação espiritual. Hoje é dia que o Espírito Santo vai quebrar todas as amarras que impedem o teu progresso espiritual. Não, vou declarar isso mais uma vez em nome de Jesus. Hoje o Senhor vai quebrar todas as amarras que impedem o teu progresso espiritual.
Agora escuta uma coisa, queridos. Se você rejeitar o conhecimento que vem de Deus, se você rejeitar o conhecimento de Deus, olha o que acontece aqui. Oséias 4:6, versão Ara. O meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei